Olá, mais uma reflexão para alimentar as nossas almas. E hoje, diante das notícias que temos assistido, que estamos tendo de muitos amigos, familiares, que ainda continuam falando das sensações de medo, de insegurança, de angústias, de tantas ainda incertezas presentes na nossa vida, a gente foi buscar pesquisar um tema da nossa doutrina e ninguém mais autorizada e com autoridade para falar dos sentimentos dos nossos, das nossas emoções, como a nossa benfeitora espiritual Joana de Ângeles, que tão bem preparou a humanidade nesse seu compêndio de obras voltadas à psique humana. Parece que prenunciando o tempo de aflições que estamos mergulhados, que estamos passando. Imagino até que foi inspirada pelo alto para ajudar a humanidade terrestre a se fortalecer psiquicamente, psicologicamente, para enfrentar o homem velho, construindo o homem integral, vencendo esses sentimentos, para podermos nos habilitar a passar para esse mundo novo. E num livro intitulado Momentos de Felicidade, pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco, Joana de Ângeles, no capítulo 11, ela nos traz uma mensagem intitulada Insegurança e Medo, bastante atual. E ela diz o seguinte: o homem é as suas memórias, o somatório das experiências que se lhe armazenam no inconsciente, estabelecendo as linhas do seu comportamento moral, social e educacional. Essas memórias constituem-lhe o que convém e o que não é lícito realizar. Concorre para a libertação ou a submissão aos códigos estabelecidos, que propõem o correto e o errado, o moral, o legal, o conveniente e o prejudicial. Em face de tais impositivos, desencadeiam-se no seu comportamento as fobias, as ansiedades, as satisfações, o bem ou o mal-estar. Neste momento social, o medo assume avantajadas proporções, perturbando a liberdade pessoal e comunitária do indivíduo terrestre, procurando liberar-se desse terrível algoz. As suas vítimas intentam descobrir-lhe as causas, as raízes que alimentam a sua proliferação. Todavia, essas são facilmente detectáveis. Estão constituídas pela insegurança gerada pela violência, pelo desequilíbrio social vigente, pela fragilidade da vida física, saúde em deterioramento, equilíbrio em dissolução, afetividade sob ameaça, receio de serem desvelados ao público, os engodos e erros praticados às escondidas, e, por fim, a presença invisível da morte. Ou seja, um bom diagnóstico de que os nossos medos são constituídos pela insegurança gerada pela violência, pelo desequilíbrio social vigente, pela fragilidade da vida física, a saúde em deterioramento, pelo equilíbrio em dissolução, pela afetividade sob ameaça, pelo receio de sermos desvelados ao público, os engodos e erros praticados às escondidas, e, por fim, a presença invisível da morte. Mais importante do que pensar e repensar as causas do medo é a atitude saudável ante uma conduta existencial tranquila, pelo fruir cada momento em plenitude, sem memória do passado, evitando o padrão atemorizante, nem preocupação com o futuro. A existência humana
deve transcorrer dentro de um esquema atemporal, sem passado, sem futuro, no interminável presente. A existência humana deve transcorrer dentro de um esquema atemporal, sem passado, sem futuro, no interminável presente. Não transfiras para depois a execução de tarefas ou decisões nenhumas. Toma a atitude natural do momento e age conforme as circunstâncias, as possibilidades. Cada instante vive-o totalmente, sem aguardar o que virá ou lamentar o que se foi. Descobrirá que agindo sem constrições, nem presas ou postergações, te sentirás interiormente livre, pois que somente em liberdade o medo desaparece. Somente em liberdade o medo desaparece. Não aguardes nem busques a liberdade. Realiza na consciência plena, que age de forma responsável e tranquiliza os sentimentos. O medo desfigura e entorpece a realidade. Agiganta e avoluma insignificâncias, produzindo fantasmas, onde apenas suspeitas se apresentam. O medo desfigura e entorpece a realidade. Agiganta-se e avoluma insignificâncias, produzindo fantasmas, onde apenas suspeitas se apresentam. É responsável pela ansiedade, medo de perder isto ou aquilo, sem dar-se conta de que somente se perde o que não se tem, portanto, o que não faz falta. Somente se perde aquilo que não se tem, portanto, não faz falta. A ação consciente, prolongando-se pelo fio das horas, anula o medo, por não facultar a medida do comportamento nas memórias pessoais ou sociais. Simão Pedro, por medo dos poderosos do seu tempo, negou o amigo que o amava e a quem amava. Judas, por medo que ele não levasse a cabo os compromissos assumidos, vendeu o benfeitor. Os beneficiários das mãos misericordiosas de Jesus, por medo, se omitiram e escolheram Barrabás, quando ele foi levado ao sublime holocausto. Pilatos, por medo, indeciso e pusilânime, lavou as mãos quanto à vida do Cristo. E Anás, Caifás, a turba malta, com medo do homem livre, resolveram crucificá-lo, mediante o hediondo e covarde conciliábulo da própria miséria moral que os caracterizava. Ele, porém, não teve medo. Pensa e busca-o, libertando-te do medo e seguindo-o em consciência tranquila, por cujo comportamento te sentirás pleno e em harmonia. Aí, queridos amigos, a mensagem número 11 do livro Momentos de Felicidade, pelo espírito de Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. Um refrigério para as nossas almas, para que pensemos em nos libertar das nossas inseguranças e dos nossos medos, seguindo Jesus de consciência tranquila, em cujo comportamento nos guiando, sentiremos-nos pleno, em harmonia, sem medo, porque muitos são os testemunhos da história, das vezes que perdemos inúmeras oportunidades e tomamos caminhos escabrosos, pelos quais nos arrependemos de ter passado, por estarmos influenciados pelo medo. Que não tenhamos medo de viver, que não tenhamos medo de enfrentar as consequências da vida que construímos para cada um de nós, que não tenhamos medo
de receber as dádivas que vêm do alto, seja em que forma for, enfrentando cada uma dessas consequências e tendo resignação diante dos desígnios divinos, tendo fé e certeza da presença do amor de Deus e das diretrizes de Jesus, superiores, sempre amorosas, para os nossos destinos e o nosso porvir. Não tenhamos medo de viver encarnados, com todos os desafios que a nossa encarnação nos proporciona. Parentes difíceis, desafios sociais, desafios econômicos, desafios do corpo físico, enfermidades, pandemias, desafios de toda a natureza, de todo o jaez. Todos somos capazes de superar e de vencer todos esses desafios, porque somos luzes, somos filhos de Deus. Que sejamos capazes de desenterrar os nossos talentos, de descobrir os nossos talentos e de multiplicá-los por onde quer que passemos. Que sejamos capazes de transformar essa energia represada pelo medo, pelas angústias que nos faz ficar em casa, aflitos e sobrecarregados. Ficar em casa, sim, porque são determinações momentâneas de um determinado cuidado social para a proliferação do vírus. Mas se tivermos que sair por alguma necessidade, seja de trabalho, seja de compromisso, seja de manutenção pessoal, que o façamos, tomando os cuidados necessários, as precauções devidas, com a certeza de que Jesus vela por cada um de nós. Não seremos acometidos daquilo que não tivermos necessidade de passar pelo nosso caminho. E se formos acometidos, sairemos vitoriosos, se não tiver no nosso contexto, sucumbir. Essa certeza nos liberta dos medos. Esse medo, a ausência do medo não significa se transformar num super-herói que vai sair por aí desafiando a tudo e a todos. Não. A ausência do medo é equilíbrio, atitudes pensadas, refletidas, diante de um tempo que nos pertence. Este é o tempo que nos pertence. É o tempo da transição. É o tempo do enfrentamento de cada um de nós, que sabíamos dos desafios que iríamos enfrentar nas nossas encarnações. Sabíamos da família que iríamos enfrentar. Sabíamos da família que iríamos conviver, das almas que viriam ao nosso reencontro. Sabíamos dos desafios que a humanidade terrestre passaria neste período. E viemos, mesmo assim, reencarnar, consciente de todas essas circunstâncias e desafios. Mas fomos habilitados, fomos preparados. E muitos de nós espíritas hoje são conhecidos pelos trabalhadores da última hora, aqueles que receberão salário de igual forma daqueles que vieram no começo, no princípio, que trabalham desde o início. Então é necessário trabalhar, colocar a mão na charrua e não olhar para trás, destemidos, porque ele segue adiante, como ele disse aos seus discípulos que iria adiante para a Galileia. Destemido, ele não temeu o Calvário. Ele não temeu os desafios e os desígnios a que foi submetido. Por amor. Por querer que todos nós vencêssemos e trilhássemos as suas pegadas. Então, com ele, sem medo, pensemos nele, busquemos ele, libertando-se dos nossos medos e seguindo-o de consciência tranquila, cujo comportamento nos sentiremos plenos em harmonia. Que Jesus nos abençoe e fique conosco nessa cruzada, vencendo a nós, vencendo as nossas imperfeições, superando as nossas inseguranças e vencendo os nossos medos. Muita paz.